Eu sou o Luciano e neste vídeo eu vou apresentar uma ferramenta que é gratuita, que já é meio antiguinha, mas que muita gente continua utilizando para fazer cálculos judiciais, atualização de valores, que é o Dr. Calc, ou DR Calc. Eu sinceramente não sei qual é o nome correto, eu chamo Dr. Calc. E eu conheci essa ferramenta, esse site, na época da faculdade de Direito, já faz um tempinho, e desde então eu utilizo ela em alguns processos judiciais, e sinceramente, para a maioria das situações é mais que o suficiente. Então, para tornar esse vídeo bem didático, eu vou simular aqui 3 cenários. E no primeiro cenário, nós vamos simular o reajuste de aluguel, que é uma situação muito corriqueira, né? Inclusive, eu já gravei vídeo aqui no canal falando sobre como funciona o reajuste de aluguel. E na época, eu utilizei a calculadora do Banco Central do Brasil, que nós vamos utilizar também nesse vídeo para fazer um comparativo da calculadora do Dr. Calc com a do Banco Central do Brasil. Já no segundo cenário, nós vamos simular os débitos de pensão alimentícia, que também é uma situação muito comum. Então a gente vai pegar todos aqueles valores que não foram pagos e a gente vai atualizar, vai colocar multa, honorários, enfim, a gente vai fazer toda a memória de cálculos. Já no terceiro cenário, a gente vai simular o cumprimento de sentença de uma ação indenizatória. O réu foi condenado a pagar uma indenização por danos materiais, danos morais. Então a gente vai pegar todos esses valores e vai colocar ali para calcular junto com multa, com honorários, com tudo que tem direito. E é claro que se você gostar desse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com amigos e familiares. Então bora para a tela do computador. Bom, agora sim vamos abordar o conteúdo. Para fins didáticos, eu resolvi dividir a tela. Com o lado direito aqui, ó, reajuste de aluguel, nós temos o problema e do lado esquerdo nós temos a solução, o uso da calculadora, tá? E fique tranquilo que eu vou deixar todos os links na descrição desse vídeo. Então vamos começar. Olha só, reajuste de aluguel. O João, ele é o proprietário, já o Mário é o inquilino. Então o Mário, ele assinou o contrato de locação de imóvel residencial em 8 de janeiro de 2023, no valor mensal de 1.200. Após 12 meses, o João, que é o proprietário, ele foi lá e aplicou o reajuste do aluguel com base no índice IGPM. Legal, a gente já tem as informações, agora vamos fazer uso da calculadora. Então vamos entrar aqui, ó, no sistema, aqui a gente pode ir em cálculos, a gente fecha essa propaganda. Como é gratuito, aparece muita propaganda, né, nesse site, mas não tem como reclamar, é gratuito e funciona. Então vamos descer aqui, ó, desse lado esquerdo tem algumas opções, ó, atualização monetária, cálculos de juros, planilha de reajuste de aluguéis e valores, é isso mesmo. Então vamos clicar, vou subir a tela aqui, ó, para facilitar a visualização, e agora sim, ó, vamos pegar os elementos desse problema e transpor para a calculadora. Aluguel, o valor inicial, R$ 1.200, certo? Ele entrou no dia 8 de janeiro de 2023. Então aqui, ó, janeiro de 2023. E aqui, ó, selecione o índice de reajuste. Já tem o IGPM aqui, né? Tem outros índices, claro. Você tem que levar em consideração o que foi acordado no contrato, qual índice que foi inserido lá para fins de atualização. E como passou 12 meses, é uma periodicidade anual. Então a gente pode clicar aqui e olha que fácil, executar o cálculo. Pronto, olha só, nós já chegamos aqui, ó, planilha demonstrativa de reajuste de aluguéis ou outros valores. Olha só que interessante, nesse caso, o valor abaixou. Por quê? A variação do período foi negativa do IGPM. Então, se o João estava esperando, né, ter um reajuste aí de R$100, R$50, se deu mal. O Mário, inclusive, ele pode cobrar, né, que o reajuste ele seja aplicado para que seja diminuído esse valor. É claro que vai depender da negociação que eles fizeram, o que está em contrato, tá? Mas isso é o correto, tá bom? Se for seguir a risca, o IGPM. Eu já gravei um vídeo aqui no canal, inclusive, aproveitando a oportunidade, falando sobre reajuste de aluguel. E nesse caso, eu utilizei a calculadora do Banco Central. E eu até deixei aqui, ó, ao lado, tá? Para a gente fazer um confronto,
para verificar se os valores são condizentes, tá bom? Então vamos entrar aqui, ó, calculadora Bacen, ó, calculadora do cidadão. E aqui já aparece, ó, calculadora do cidadão, correção de valores. A gente vai utilizar o IGPM, já está aqui na primeira opção, e a data inicial a gente vai colocar qual? Janeiro de 2023. E a data final a gente vai colocar dezembro, né? Que vai bater os 12 meses. Então a gente pode colocar aqui 12 de 2023, exatamente 12 meses se você contar, e valor a ser corrigido de R$ 1.200. Então a gente pode corrigir o valor e olha só, o valor aqui, ó, 1.161,83 e no Dr. Calc 1.161,86, diferença de centavos, ou seja, praticamente os cálculos são idênticos, tá bom? Então, as duas calculadoras aqui, ó, elas estão praticamente sincronizadas perfeitamente. Bom, e agora eu já mudei aqui para abordarmos o segundo ponto, o segundo problema, né, que é de pensão alimentícia. Deixa eu fechar aqui a calculadora do cidadão. Aqui, ó, eu já vou colocar em cálculos judiciais, planilha de débitos judiciais, tá? Então vai abrir agora, ó, um novo layout, um novo formato aqui, né, para se calcular. Então vamos primeiro para o problema. Aqui o Eduardo, ele é o filho, o exequente, e o João é o pai, o executado. Então presume-se que já teve uma ação de alimentos, tá? Então o Eduardo, por intermédio de seu advogado, ingressou com execução de alimentos sob o rito de penhora em face de seu genitor, tá? O genitor, que é o João, o pai. Então, ele tinha sido condenado, o João, a pagar alimentos utilizando o índice de 50% do salário mínimo vigente. Para facilitar, eu já coloquei aqui, né, o salário mínimo 2023 e 2024. Então, de 2023, 1.320, 50% desse valor, 660, e de 2024 é 1.412. Se você pegar metade, também vai dar R$ 706. E o que acontece? Que o João executado, ele deixou de pagar alimentos durante alguns meses. Então tem aqui, ó, o período de inadimplemento, períodos, né, no plural. Então vamos iniciar, ó. 5 de junho de 2023 ele deve 660, 5/8 de 2023 também 660, que é o 50% do salário mínimo vigente. Em novembro e dezembro ele pagou parcial, tá? Então ele está devendo ainda 300 aqui, 200 aqui, e aqui em janeiro, já atualizando, né, o salário mínimo 2024, ele já deve 706, ou seja, se você somar todos esses valores, você vai chegar nesse valor aqui, ó, de R$ 3.232. Mas é claro que a gente precisa fazer os cálculos para que incida correção, juros, dependendo se não for cumprido o prazo de 15 dias do artigo 523, vai incidir também a multa de 10% e honorários do advogado também de 10%. Então, agora que a gente já tem todas essas informações, vamos para a solução calculadora. Então vamos lá. Aqui em cima é interessante você colocar o nome das partes, né? Até porque vai aparecer na sua memória de cálculo lá em cima. Então, para fins de identificar, eu gosto de colocar assim, ó, Eduardo e João, execução, de alimentos. Vamos deixar em maiúsculo esse A aqui. Pronto. Agora, mês e ano, informe mês e ano para atualização dos valores, tá? Aqui nós vamos utilizar fevereiro de 2024. O índice aqui geralmente é atualizado depois do dia 20, tá? Como eu estou gravando no dia 21, eu já espero que já tenha ocorrido a atualização. Inclusive aqui, ó, eu esqueci de falar, tá? Mas essa família aqui, eles moram no estado de São Paulo, portanto, o
índice a ser aplicado, né, é do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Então você tem que também levar em consideração em qual local que foi tramitada a ação ordinária e que está tramitando agora a ação de execução, para que você use o índice correspondente daquele local, tá? Nesse caso, como é TJSP, eu vou manter dessa forma, tá bom? Aqui, em juros compensatórios ou remuneratórios ou juros moratórios, na verdade, para fins desse cálculo, tanto faz, mas a gente vai colocar 1%, que isso daí já está totalmente pacificado, tá bom? Ou seja, atrasou, já vai incidir 1%. Então a gente coloca assim, 1,00. Incidir juros moratórios sobre os juros compensatórios, aqui não tem necessidade. Capitalização simples. Calcular juros a partir de, aqui não tem necessidade de colocar informações. Por quê? Porque a gente vai depois colocar todos os períodos abaixo, tá bom? Então aqui a gente pode descer. Como ainda não teve a incidência do artigo 523, parágrafo 1º, que é a incidência de multa, né, de 10% em honorários, a gente não vai colocar nenhuma informação aqui. Agora, o que a gente deve preencher? É aqui embaixo, tá? E a gente vai preencher exatamente com as informações que constam aqui, ó, do período de inadimplemento. A gente vai pegar aqui, ó, dia 5/6/2023. Vamos lá, 5/6/2023, o valor 660. Que pensão atrasada 01, eu vou deixar, tá bom? E aqui, ó, você vê que tem parcela de débito, custa judicial, despesa processual. A gente vai deixar parcela de débito, tá? Que é uma parcela que não foi paga. Então, é um débito. Na segunda opção, a gente vai colocar 5/8, então, deixa eu colocar, 5/8, o valor também 660, equivalente a 50% do salário mínimo 2023, e pensão atrasada, pronto, já é a segunda parcela, né, parcela de débito, mantém a mesma coisa, tá? Todas essas colunas aqui, ó, a gente vai manter parcela de débito, tá? Então, ó, 5/1/2023, a terceira, aqui ele pagou uma parte, mas está faltando R$ 300, tá? Então a gente vai manter assim. É possível colocar de outra forma? É possível sim. Eu particularmente sempre fiz assim, tá? Eu acho que é até mais fácil para compreensão, que a gente sabe que a pessoa pagou uma parte, então essa parte foi, mas está faltando uma outra parte, então essa parte deve ser cobrada, deve incidir juros, correção monetária, enfim, todos os índices pertinentes. Parcela número 4, a gente vai colocar também, foi no dia 5/12, ó, 5/12, o valor agora é 200, ele pagou um pouquinho a mais, pensão atrasada 04 e parcela de débito. Agora aqui, 5 de janeiro de 2024, já o valor é de 706, referente a 50% do salário mínimo 2024. Então a gente coloca aqui 706, pensão atrasada 05 e parcela de débito. E o último, 5 de fevereiro. Então, vamos colocar aqui, ó, digitar 5 de fevereiro de 2024 e o valor também de 706. A gente pode colocar aqui, escrever também, pensão atrasada. Pronto. Então aqui, ó, já temos os 6 elementos aqui, e agora é só a gente descer. Se quiser, você pode fazer a leitura disso com calma, mas vai por mim, clica em executar o cálculo. Pronto, olha só que interessante. Planilha de débitos judiciais. Eduardo e João, execução de alimentos. Data de atualização dos valores, ó, fevereiro de 2024, tá? Incidência de juros moratórios simples, de 1% ao mês. Não houve acréscimos de honorários e de multa, perdão, e de honorários advocatícios até o momento. Então, se a gente pegar aqui, ó, vamos verificar esse cálculo, tá? A gente verifica que aqui tem todas as parcelas, as datas,
o valor original, tanto que bateu aqui, ó, 3.232, que é esse valor que eu coloquei. Agora vai começar a incidência, ó, correção monetária. O valor já foi para 3.262,58. Agora vai incidir também juros moratórios de 1%, ó. Já subiu também mais 114, ou seja, o valor total bateu aqui de 3.376,67. Aí o que vai acontecer é a citação da parte contrária do João para que realize o pagamento no prazo de 15 dias. Caso ele não realize o pagamento, você vai fazer o quê? Você vai juntar uma nova planilha. Então, o que você vai fazer? Ó? Você vai pegar essa planilha aqui, ó, na sua execução. Você está entrando com a execução de alimentos. Você vai clicar aqui, ó, em versão para impressão, salvar como PDF e vai ser salvo exatamente isso daqui. Então, você vai juntar com a sua execução, tá bom? Então, você fez isso, você vai deixar lá arquivado junto com os outros documentos do cliente. Agora, você pode voltar aqui, ó, e salvar planilha. Isso daqui é o pulo do gato, é muito bacana. Você clica aqui, ó, em salvar planilha, ele vai aparecer a opção imprimir, alterar, atualizar, voltar. Você não vai clicar em nada, você na verdade vai clicar aqui no espaço branco com o botão direito, tá? Ele mesmo diz aqui, ó, arquivo salvar como. Então você vai clicar com o botão direito, vai aparecer essas opções aqui, você vai direto em salvar como. Você vai colocar aqui em salvar como, vai aparecer, ó, um nome, né? Você pode colocar planilha de cálculos Eduardo e João, por exemplo, e daí você deixa essa extensão planilha da web completa. O que vai acontecer? Quando você salvar, vai ser gerado um arquivo desse formato aqui, ó. Aí, toda vez que você precisar atualizar, você vai clicar nele e vai abrir exatamente essa página aqui, ó. Essa página, tá bom? Aí o que você vai fazer? Passou os 15 dias, não foi pago, tá na mesma situação, aí você só vai descer, você verifica aqui, ó, estão todas as informações que a gente colocou, ó, os juros moratório, todos os valores, né, as parcelas, a gente só vai clicar aqui, ó, nesse informe dados de multa e honorários, a gente só vai colocar aqui, ó, aplicar multa mais honorários, só isso, tá bom? E daí você desce e executar cálculo. Pronto. Olha só que interessante, daquele valor agora está incidindo também a multa mais os honorários, ou seja, o valor de R$ 3.376,67 sofreu a incidência de multa e honorários e foi para R$ 4.052,01, viu? Então é bem tranquilo, aqui você pode fazer o mesmo procedimento, versão para impressão, salvar como PDF e juntar novamente no seu processo, já com a incidência do artigo 523. Bom, e agora no nosso último cenário, é o cenário um pouco mais complexo, digamos assim, mas você vai ver que é tranquilo, é possível fazer sem grandes problemas, tá? Nesse caso, estamos lidando com cumprimento de sentença, tá? E aqui, o que aconteceu? O João, ele levou um carro para a oficina, ABC, e ele levou, a oficina falou que ia realizar o conserto e ele pagou R$ 10.500, só que a oficina não realizou o conserto da forma que deveria, o carro continuou com problema, tá? Então, ele decidiu ajuizar uma ação, tá? E nessa ação, o que aconteceu? Olha só, ante o exposto, julgo totalmente procedente os pedidos iniciais para... Lembrando que isso daqui é fictício, tá? Eu mesmo criei aqui só para mostrar os cálculos, tá bom? Mas geralmente vem algo muito similar a isso, tá? Então, iniciais para condenar a ré a pagar a quantia de R$ 10.500 de danos materiais, atualizado pela tabela do TJSP e NPC,
Ó, incidindo juros legais de 1% ao mês da citação. Eu até deixei em vermelho aqui, já para facilitar algumas informações, né? O autor ele pagou o conserto do carro ó, em 5 de abril de 2023. E ele foi citado, o réu, tá? Ele foi citado em 18/6/2023. Ótimo. Embaixo, condenar a ré também a pagar a quantia de R$ 3.000 de danos extrapatrimoniais, né, ou danos morais, com correção desde essa data e juros legais de 1% ao mês da citação. Então, ó, correção desde essa data. A sentença foi proferida em 17 de dezembro de 2023. Então, é desde essa data da sentença proferida, tá bom? Lembrando que aqui eu coloquei também, né? A ação ela foi distribuída em 28 de maio de 2023 e teve custas iniciais de 208, fictício, só para deixar o cálculo mais robusto, tá bom? Então, agora que a gente já tem esses elementos aqui, vamos iniciar os cálculos. Então, vamos colocar lá João. Pronto, João e oficina ABC, cumprimento de sentença. Aqui o índice de janeiro de 2024, vou manter esse daqui, tá bom? TJSP e NPC, já tá aqui, ó, certinho. Lembrando que se você estiver ajuizando a ação, né, no caso, um cumprimento de sentença em outro local, você deve colocar do local, tá? O índice do Tribunal de Justiça correspondente. Aqui eu vou manter TJSP. Então agora vamos descer e agora sim, ó. Juros compensatórios ou remuneratórios? Teve? Não, não teve. E juros moratórios? Opa, juros moratórios teve. E teve os juros a partir de quando? A partir da citação. Então a gente vai colocar aqui, ó, já 1%. Aqui a gente pode tirar capitalização simples e os juros a partir da citação. A citação, ó, o réu foi citado em 18/6/2023. Então, vai incidir juros a partir desse momento. E aqui a gente pode descer e na sentença também o réu foi condenado, né? Ele foi condenado em honorários advocatícios. Honorários advocatícios, a gente vai colocar aqui percentual, tá? Não é fixo, até por decisão mesmo do STJ, se eu não me engano, e somente situações excepcionais são aplicados honorários fixos, honorários que são valores redondos, né? R$ 5.000, R$ 10.000, geralmente é sempre o percentual que você vai ver, tá? Então aqui vamos colocar 15. E nesse momento não há incidência do artigo 523, parágrafo 1º, tá? Não há incidência neste momento. Então aqui a gente pode descer. E agora sim a gente vai preencher com algumas informações. A primeira informação, olha só, o autor pagou o conserto do carro em 5/4/2023. Então a gente vai colocar aqui, né? 5/4/2023, o valor de R$ 10.500 e aqui a gente vai colocar os danos materiais, tá? E por quê? Porque ele recebeu a título de danos materiais como se fosse uma restituição daquilo que ele pagou em 5/4/2023, tá? Então aqui nós temos os danos materiais. No segundo, condenar a ré a pagar a quantia de R$ 3.000. R$ 3.000 de danos morais. Ótimo, então os danos morais ele vai incidir no momento da sentença, e a sentença foi no dia 17/12/2023. Então aqui a gente já coloca, ó, R$ 3.000 danos morais e também teve as custas, né? Teve as custas iniciais aqui, ó. A ação foi distribuída 28/5/2023. Então vamos colocar aqui, ó, 28/5/2023, custas iniciais de 280. A gente pode colocar aqui, ó, custas iniciais e aqui, ó, a gente vai mudar. Agora a gente vai colocar custa judicial. E agora sim que a gente já tem todos esses elementos, a gente pode descer e executar o cálculo.
Pronto, olha só como é que vai ficar a sua planilha aqui, ó. Vamos ver com calma. Planilha de débitos judiciais, João versus Oficina ABC, cumprimento de sentença. Tá aqui a data de atualização dos valores de janeiro de 2024. O indexador TJSP, juros moratórios de 1% ao mês a partir de 18/6 de 2023, ou seja, a partir do momento da citação. E aqui, se você verificar, ó, juros de 1% ao mês a partir da citação, aqui também fala, ó, nos dois, né, juros legais ou juros moratórios, tanto faz, de 1% ao mês da citação, e aqui também, ó, dos danos morais de 1% ao mês da citação, tá bom? Então, nas duas situações, os juros corre a partir do dia 18/6, que é a data que o réu foi citado. E aqui também nós temos os honorários sucumbenciais, honorários advocatícios de 15%, tá? Então, neste momento, vamos lá para os itens. Danos materiais e morais aqui, ó. Tem as respectivas datas, o valor cru, tá? Original, 13.500. Aí sim começa, né? O valor atualizado, os juros moratórios do período e aqui, ó, o subtotal 14.663,97. Só que tem sobre isso os honorários advocatícios, 15%, não aplicável multa. Então, nesse caso, só os honorários cru também. E embaixo, olha só, tem a custa judicial. Você vê que a custa judicial ela não fica nesses cálculos foram feitos acima, e sim na parte de baixo. Por quê? Não incide juros sobre cálculo judicial, somente correção monetária. Então é por isso que eles colocam aqui. Então, se você verificar o valor total devido, é de 17.147,08. E o que você vai fazer com isso? Você vai clicar aqui em versão para impressão e salvar. E daí você coloca no seu cumprimento de sentença. E agora, digamos que passou também esse prazo, né, do artigo 523 e não houve o pagamento voluntário. Nesse caso, você deve incidir o quê? Multa de 10% e também os honorários do advogado de 10%. E o que você deve fazer nesse caso? Você já tem a planilha salva aqui, ó. Você clicou aqui em salvar planilha, aí você já estava com ela salva. Você simplesmente vai abrir ela novamente. Nesse caso, eu vou utilizar mesmo a planilha que já está aberta aqui. Eu só vou descer, vou verificar se as informações elas estão ali. Geralmente estão, tá? Eu já uso isso há muito tempo e elas sempre permanecem. Aqui, essa informação ela foi inserida não faz lá tanto tempo, mas é muito interessante porque você clica aqui, ó, em aplicar multa mais honorários. Só isso. E daí você pode descer e clicar em executar o cálculo. Olha só agora, tá aqui todas as informações, mais a multa com os honorários, né? Aqui, então o valor saiu de 17, se eu não me engano, para 20.519,80. E eu sei que pode parecer um pouco confuso vendo, mas se você tiver dúvidas, volte o vídeo, faça o passo a passo com calma, que eu tenho certeza que você vai entender direitinho como que foi feito todo esse cálculo, tá? E se você tiver mais dúvida, claro, deixe na descrição do vídeo que será uma honra ali tá te ajudando, tá bom? E eu aproveito para deixar dois vídeos aqui na tela. O primeiro é como obter cópia da declaração de imposto de renda, que muita gente tem dúvida, emitir a declaração de isenção de imposto de renda. Então eu vou deixar os dois vídeos aqui na tela, basta clicar e assistir.